Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre algumas condições necessárias para o estudo das Escrituras. Vamos falar também sobre algumas regras fundamentais no estudo da hermenêutica. Estaremos apresentando também alguns princípios gerais no estudo da hermenêutica e falaremos, por último, sobre uns princípios teológicos da interpretação. Então vamos apresentar alguns desses assuntos aí, partes deles, para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento na área da hermenêutica. Bem, vamos iniciar falando sobre as condições necessárias para o estudo das Escrituras. É preciso, em primeiro lugar, espiritualidade. É preciso buscarmos uma vida cheia da presença do Espírito Santo, vivemos em uma comunhão com Deus. Um outro ponto importante para nós é a humildade. Precisamos ser humildes para que possamos adquirir de Deus o conhecimento e vivermos em comunhão com Ele para um crescimento espiritual. Também precisamos manter uma vida de oração, buscar a Deus, orar antes de ler ou também após a leitura. É importante para que nós possamos estar mantendo essa comunhão com Deus e crescendo no conhecimento da sua santa palavra. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A palavra nos diz que nós devemos crescer, né? Crescer na graça e no conhecimento. Além destas mencionadas, é importante também termos a calma, a dependência do Espírito Santo e um desejo sincero de conhecer mais, buscarmos mais o conhecimento das Escrituras. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Então é algo constante, diariamente, nós devemos buscar a Deus, estarmos cavando. O poço sempre é fundo e tem muita água boa para nós tirarmos deste poço que jorra para a vida eterna. Então, precisamos viver, né, nesta dependência de buscar mais o conhecimento da parte do Senhor e assim teremos mais conhecimento, mais comunhão, mais entendimento das Escrituras Sagradas. Bom, é preciso ter o bom senso, que nem tudo que está na Escritura nós temos conhecimento geral. Então, conforme estamos buscando com esse desejo sincero de conhecer a verdade, conhecer mais das Escrituras, nós estaremos aplicando também o bom senso para que possamos ir compreendendo paulatinamente cada assunto, em cada área que nós estivermos buscando do Senhor. Além destas qualidades tão importantes, é preciso, né, o respeito e a reverência quando nós estivermos lendo, meditando na palavra de Deus. Imagine um filho que não acata as orientações do seu pai. Então, as orientações de Deus para as nossas vidas estão no seu manual, que é as Escrituras Sagradas. Eu acho muito importante trazermos à memória como agiam os escribas, os copistas do tempo da lei, aquela reverência quando iam escrever o nome de Deus, paravam, iam lá, lavavam-se as mãos, às vezes trocava de vestes, e aí voltava e escrevia o tetragrama, né? Yod, He, Vav, He, as 4 letras do nome sagrado de Deus. Então havia toda uma reverência em relação às Escrituras. E nós, como leitores da palavra de Deus, como disse, é importante estarmos lendo, examinando e conhecendo das Escrituras para que nós possamos crescer nesta graça de Deus que é manifesta para nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Além disso, a obediência, né? A obediência é um dos pontos importantes para nós. Lermos a palavra e procurarmos a conhecer e obedecer aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Além destas já mencionadas, precisamos ainda ter a paciência, né? Porque esta paciência é comparada
aquele homem que está garimpando. Ele sai para o garimpo em busca das joias preciosas. Então as riquezas preciosas às vezes estão escondidas, estão como alguém que está buscando um ouro, um diamante, a pedra preciosa, até encontrar nas suas escavações. Nós, na leitura, no momento em que estamos buscando a palavra de Deus, estamos garimpando. Eu recordo-me de uma expressão que um professor meu na área de História, quando eu estava cursando História, ele dizia o seguinte: vamos garimpar. Ele usava essa expressão para se referir ao conteúdo em que ele estaria apresentando e nós estaríamos abordando em sala de aula. Então é importante garimparmos. Ele dizia, vamos garimpar, vamos adquirir livros, comentários, estaremos garimpando. Da mesma maneira, nos estudos da Palavra de Deus, é preciso essa paciência, como alguém que está garimpando para conhecer e adquirir um conhecimento melhor. Além disso, é preciso a prudência, né? A prudência na leitura do texto bíblico. É necessário para nós pedimos a Deus a sabedoria, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, né? E então são esses pontos aí importantes, teriam mais, mas vamos falar apenas sobre esses para que nós possamos crescer, desenvolver na área da hermenêutica e com todas essas qualidades aí necessárias para que nós possamos estar avançando cada vez mais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre regras fundamentais no estudo da hermenêutica. A regra áurea no estudo da hermenêutica é que a Bíblia é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esta é uma regra áurea. Mas, além da regra áurea, nós vamos falar sobre algumas regras importantes. Vamos citar pelo menos 3 que são de fundamental importância para a nossa compreensão, nosso crescimento no estudo da hermenêutica bíblica. A primeira regra é a Bíblia é a autoridade suprema em questões religiosas e de fé e de doutrina. Então, esta é a primeira regra. Esta regra ela é fundamental. Sabendo que as Escrituras interpretam as Escrituras, nós vamos passar a esta regra que é de fundamental importância. E como a Bíblia é a autoridade suprema em questões tanto da religião quanto da fé ou da doutrina bíblica, nós não podemos cair no erro da Igreja Católica Romana. Por exemplo, a Igreja Católica Romana diz que a tradição está acima. Ela compreende que a tradição está acima das Escrituras, porque as Escrituras só começaram a ser dadas por Deus aos apóstolos já depois do meio do século I. Depois dos anos 50 é que as Escrituras começaram. Esses primeiros anos da Igreja, a primeira década, a segunda década da Igreja após a ressurreição, foi através da tradição e isso até o primeiro século. Não podemos concordar com essa interpretação da Igreja Católica porque nós sabemos que é a palavra de Deus que está acima das tradições. Então, discordamos plenamente da visão católica. A tradição pode ajudar em algumas questões dentro da hermenêutica, mas a tradição não está acima. A palavra de Deus está acima, as tradições estão abaixo. Por quê? Porque quem foi canonizado foram os livros das Escrituras e não a tradição. A tradição é apenas um auxiliar, mas as Escrituras sim, como um médico, e as tradições são como um enfermeiro que está ali para auxiliar. É a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que nós devemos entender que as Escrituras estão acima da tradição. Então, não concordamos com essa interpretação porque o cânon das Escrituras é a inspirada palavra de Deus e não a tradição. Tem muitas coisas na tradição que são dogmas ou falsos dogmas defendidos por uma religião A ou B. Mas as Escrituras é a palavra de Deus. Então a hermenêutica sadia é a que compreende que a Bíblia é a autoridade suprema, tanto nas questões da religião, da fé e da doutrina bíblica. Tá?
Então esse é o primeiro ponto, a primeira regra. Uma segunda regra no nosso estudo da hermenêutica: tomar as palavras em sentido usual e comum. Nós sabemos que os intérpretes das Escrituras às vezes têm a dificuldade porque nós estamos vivendo em um contexto posterior. Quando os escritores, tanto no contexto veterotestamentário quanto neotestamentário, escreveram para um público específico, eles usaram as palavras e cada autor usou a palavra no seu contexto. Então é preciso considerar a palavra no seu texto, no seu contexto, pelo determinado autor, para que nós possamos entender o que aquele autor está querendo dizer, está querendo falar para nós. Então é preciso tomar a palavra no texto no seu sentido usual e comum, para que nós possamos entender o referido texto que nós estivermos analisando. Tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra evangelho. A palavra evangelho, nós sabemos que na cultura grega, evangelho significa boas novas. Quem estava escrevendo para os gregos, para os romanos, para a própria igreja judaica que nascia desses todos os grupos aqui, eles entendiam que a palavra evangelho, evangelion, significava boas novas. Este é o sentido. Para nós, evangelho hoje tem o sentido de escrituras. É os evangelhos que estão no cânon do Novo Testamento. Então, a palavra ela deve ser entendida no seu contexto, no sentido usual. É esse um ponto importante do estudo da hermenêutica. Passemos a uma outra regra para que nós possamos avançar no nosso estudo da hermenêutica. Uma terceira regra: tomar as palavras dentro do conjunto da frase. É preciso, na hermenêutica, tomar as palavras dentro do conjunto da frase. Nós temos uma frase, um versículo, um texto, e é preciso tomarmos a palavra dentro daquele conjunto, dentro daquele contexto ali que está sendo usado pelo autor. Bem, vamos tomar como exemplo Mateus 26 e 26, quando Jesus estava com seus discípulos reunidos para participar daquela última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. Ele disse aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, quando Jesus estava participando daquela ceia com seus discípulos e ele estava dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, Jesus não estava utilizando a palavra corpo num sentido literal, mas ele estava utilizando num sentido figurado. Os discípulos não estavam comendo o corpo de Jesus, eles estavam comendo o pão que simbolizava, que apontava para o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, especificamente nesse caso do corpo. Então nós não podemos tomar a palavra no sentido literal, mas no sentido figurado. Se lembre das nossas aulas anteriores, acesse os nossos links aqui abaixo e você pode ver que nós temos um sentido literal, nós temos um sentido figurado, um sentido simbólico. E, quando possível, nós tomamos a palavra no seu contexto, no sentido literal. Mas neste caso específico, o texto é tomado de forma figurada. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que aquilo não era o seu corpo literal, mas estava apontando para o seu sacrifício. Então nós devemos ter o cuidado na interpretação de alguns textos e observarmos estas regras que são de fundamental importância para o nosso entendimento. Vamos falar agora sobre princípios gerais da hermenêutica. Um dos primeiros princípios gerais da hermenêutica nos diz: submeta a experiência humana ou pessoal à interpretação das Escrituras. Não interprete a Bíblia a partir das experiências humanas. Nós sabemos que as experiências humanas, elas têm o seu valor e têm o seu lugar. Mas a interpretação das experiências humanas, elas são pessoais. Interprete a experiência humana ou pessoal à luz das Escrituras e não as Escrituras a partir das experiências pessoais. Um segundo princípio geral da hermenêutica nos diz o seguinte: entenda o texto antes de fazer a sua aplicação. Se lembre do eunuco
que estava saindo de Jerusalém. O eunuco, ele estava lendo o profeta Isaías, mas não compreendia. Filipe foi levado pela orientação de Deus até o eunuco para lhe esclarecer a escritura. Depois da escritura ser esclarecida, ele então, compreendendo as escrituras, ele disse: eis aí a água, eu creio que Jesus é o Cristo, que impeça que eu seja batizado. E então Filipe o batizou naquele momento. Então observem que ele entendeu o texto e após a compreensão do texto, nós podemos fazer a aplicação do mesmo. Esse é um princípio importante na hermenêutica, um dos princípios gerais da hermenêutica. Vamos a mais um princípio. Um terceiro princípio da hermenêutica nos diz o seguinte: o propósito da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento intelectual, isso é verdade. O propósito da Escritura, o propósito do texto bíblico é mudar as nossas vidas, nos dar uma nova vida em Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Deixarmos de viver uma vida de injustiça e vivermos uma vida justa em Cristo Jesus, que é o nosso Redentor. Outro princípio da hermenêutica nos diz o seguinte: é direito e dever do cristão investigar e interpretar a palavra de Deus. Esse é um direito e um dever de cada um de nós. Este princípio é válido para nós nos dias de hoje. A investigação e a interpretação das Escrituras é de fundamental importância para nós crescermos e conhecermos melhor a Deus e o seu reino. Jesus nos ensinou perfeitamente isso e o profeta Oséias, capítulo 6, e o versículo 3, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Portanto, vimos aqui alguns princípios gerais da hermenêutica que são úteis para o nosso conhecimento da Escritura Sagrada. Vamos falar agora sobre princípios teológicos da interpretação. Um primeiro princípio teológico diz o seguinte: a compreensão gramatical deve vir antes da compreensão teológica. Antes de tirar qualquer conclusão teológica, doutrinária, devemos procurar entender a passagem em sua gramática. Devemos analisar o texto, as palavras, a intenção autoral e depois chegarmos a uma conclusão teológica. É isso mesmo. Esse é um primeiro princípio da nossa interpretação, teológica. Outro princípio que nós devemos considerar é o seguinte: não tire conclusões sobre um ensino antes de estudar tudo o que diz a Bíblia sobre o assunto. É importante nós analisarmos de forma geral o contexto daquele texto, as passagens bíblicas de forma geral, para que assim nós possamos adquirirmos um conhecimento melhor do assunto e então fazer as nossas considerações. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que resuma e inclua tudo o que a Bíblia diz sobre ela. Ela só pode ser considerada bíblica se ela estiver de acordo com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Um outro princípio teológico de interpretação é importante aqui nós citarmos: aceitar as aparentes contradições doutrinárias como escriturísticas e crendo que se explicam num plano mais elevado. É isso mesmo. Devemos aceitar as aparentes contradições. Existem textos que, ao nosso ver, no primeiro momento, parecem ser contraditórios, mas esses textos são escriturísticos, são textos canônicos, e nós devemos crer que existe uma explicação, que quem sabe está um pouco além deste conhecimento que você tem, que eu tenho nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. Portanto, é preciso entender que há um plano maior e que no momento nós não alcançamos a interpretação
ou a compreensão desse determinado texto. Por exemplo, textos que trabalham sobre soberania e livre-arbítrio, trabalham sobre predestinação e eleição, trindade, a origem do mal. Estes assuntos, às vezes complexos, precisam ser examinados de forma mais ampla para que nós possamos adquirir um conhecimento maior para, assim então, termos a compreensão correta do determinado texto. Então, observamos estes princípios aqui teológicos da interpretação que são importantes nós estarmos atentos a eles para que possamos fazer a aplicação correta das regras da hermenêutica bíblica. Vamos ficar por aqui nesta nossa terceira aula. Em breve estaremos gravando mais um vídeo falando sobre hermenêutica. Até breve!